Olá, sejam muito bem-vindos ao Sem Fronteiras, achados e perdidos pelo mundo. Então vamos lá. Você realmente decidiu se aventurar numa jornada internacional, numa experiência internacional. Você pegou o voo, escolheu o destino, chegou, se encantou pelo lugar, já fez o reconhecimento do território, mas agora a ficha começou a cair. E você se deu conta de que você está sozinho, do outro lado do mundo, você está longe dos amigos, dos familiares, tudo é um pouquinho mais difícil porque nada está escrito no seu idioma, tudo é diferente, você é sempre considerado o estrangeiro. E agora? Passada a lua de mel inicial, do prazer de morar fora, como é que fica esse sentimento? Calma, que a gente está aqui para discutir isso. A adaptação e como driblar ou amenizar, pelo menos, o choque cultural, que, já spoiler, é presente para todos nós ou para a grande maioria, então não se assuste. Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho então de como, em primeiro lugar, tentar entender o que acontece, por que acontece isso, o que se passa na nossa cachola aqui. Depois entender quanto tempo dura essa fase e, mais importante, 10 dicas que eu deixo para vocês sobre como driblar ou como amenizar esse choque. E por fim, bônus aí, faixa bônus, como avaliar ou reavaliar a sua experiência no exterior, né, para responder aquela questão, permanecer ou não, eis a questão, né? Então, bom, vamos começar então, sem mais delongas, por que isso acontece, né? Eu sempre costumo colocar para todo mundo que eu converso que ter uma experiência internacional de morar no exterior é muito diferente de turistar, de ser um turista e de viajar a passeio. E é normal uma experiência de vivência no exterior despertar esses medos e essa ansiedade. E aí eu vou discutir um pouquinho por que é tão diferente assim, né? Eu mesmo, né, vou confessar que eu sempre imaginei, eu sou um cidadão do mundo, eu vou encarar qualquer experiência de morar sozinho no exterior fácil, porque sou uma pessoa muito bem resolvida, sou uma pessoa que faz tudo sozinho, viajo sozinho, saio sozinho, não tenho problema nenhum com isso, sou um explorador. Eu não podia estar mais enganado. E eu me surpreendi muito com isso. Quando o choque cultural bateu em mim, quando eu iniciei minha experiência internacional há alguns anos, eu fiquei muito surpreso. E eu confesso que eu fui até arrogante, que eu recebi algumas dicas de pessoas de como driblar o choque cultural e eu falava, isso daí não é para mim, eu não vou sofrer com isso. E o meu erro foi pensar que ser um viajante internacional já me colocava na condição de um cidadão do mundo pleno a viver em qualquer local sem dificuldade. E as diferenças são essas, né? Quando o prazo, né? Quando você está fazendo turismo, é uma viagem de curto prazo. Quando você vai para morar, pelo menos você está indo para 3 meses, 6 meses, 1 ano ou por prazo indeterminado. E isso liga uma chavinha na tua cabeça, né? A palavrinha da vez aí, mindset, né? Então já liga uma chavinha que o psicológico é muito forte. Quando você está indo para curtir, você fala, daqui a pouco eu estou de volta. Derrama uma ou outra lágrima ali na hora de despedir dos seus queridos, mas logo você sabe que está de volta. E mesmo assim, mesmo numa viagem curta de 15 dias, 1 mês, quando você volta para casa é uma delícia você voltar para sua rotina, você está em reencontrar família, os amigos. Agora, quando você está indo para uma vivência internacional, a despedida, principalmente quando você não sabe quando volta ou se volta, a despedida fica muito mais, o coração fica muito mais preso ali, né? Então é muito mais difícil. Você chega em outro lugar e você não fica naquela incerteza de quando vai voltar e de como que vai ser a volta. Então isso é muito mais difícil. A outra questão é a burocracia, né? Se você vai para o exterior viajar, principalmente quem faz viagem com pacote de viagem, tá tudo organizadinho, os vouchers de voo, de hotel, você chega lá, é só desfrutar, sua agenda tá cheia de coisas agradáveis para fazer, compras, turismo gastronômico, visitar hotel, visitar museus e tudo mais. Quando você vai morar no exterior, a burocracia é muito mais complexa em termos de o que eu faço com meus móveis, eu vou vender minhas coisas, eu vou alugar meu apartamento, eu vou vender meu carro, eu vou desocupar minha casa, o que eu faço com o cachorro.
Então você está muito mais preocupado em arrumar suas coisas. Quem tem família vai com filhos, escola para as crianças, transferência, documentação, visto. Então, na chegada no exterior, quando você vai morar, você tem que se preocupar com uma série de outras coisas, alugar a casa, fazer contrato, conseguir internet. Então você não vai estar ali, chegar num hotel em que está tudo bonitinho, praticamente a mesa já está pronta para você. Né? E a rotina, né? Quando você está indo morar em outro lugar, geralmente você chega numa rotina que você ou vai trabalhar, ou vai estudar, ou já vai procurar emprego. Né? Então você não tem aquela lua de mel de ficar ali 3 meses só na curtição, para a maioria das pessoas. Dito isso, né, por que é tão difícil quando você vai morar no exterior? O que deixa tão difícil a experiência? Bom, na verdade, o que eu falo é que você tem um luto, que são 5 grandes perdas que você tem ao mesmo tempo. Perdas de referência, né, o que eu chamo de portos seguros. Né, você perde alguns portos seguros da sua vida. Que são os padrões que você está acostumado, padrões e costumes, que no país em que a gente viveu, a gente já, né, não percebe, mas é tudo natural. A cultura, que está, de certa forma, bastante relacionada a isso, né, a cultura nossa, os trejeitos nossos. Obviamente as pessoas, os amigos e família que ficam para trás. A rotina, né, então se você tem uma rotina estabelecida na sua cidade, mesmo quem não tem uma rotina acaba tendo alguma coisa um pouco mais conhecida, né, de o local que você vai treinar, a academia, a sua vida social, onde você vai nos finais de semana, tudo isso eu estou colocando como rotina, né, o que você está acostumado a fazer. E por fim, o idioma. E aí você coloca tudo isso junto, todas essas mudanças juntas, que cada qual já é um pouquinho difícil de digerir e elas acontecem de uma vez. Eu lembro, historinha rápida, que quando a primeira vez, quando eu cheguei para morar no exterior, eu sempre me perguntava quando que vai ser o dia que eu vou poder chegar em casa e eu só vou poder desfrutar sem precisar ficar correndo atrás de me assentar no local, de comprar alguma coisa, de ir atrás de alguma coisa, de acertar alguma documentação. E eu lembro também de quão tortuoso foi uma vez que eu cheguei de noite para ir num supermercado e eu queria comprar um macarrão simples, coisa que no Brasil você faz rapidinho, que você sabe a marca, conhece tudo. Eu entrei no corredor, tinha todas as marcas, todos os estilos e eu fiquei super frustrado que eu já estava cansado do dia, eu precisei ficar lendo em inglês todos os rótulos para saber o que eu estava comprando. Quer dizer, no começo é assim, é sempre mais difícil tudo, você não está acostumado com nada, nem os padrões do que você compra são iguais, o shampoo, as marcas e tudo mais. E essas perdas, a gente lida com essas perdas, né? Eu não sou psicólogo para falar com maestria sobre isso, mas é bastante disseminado hoje em dia, né? São as 5 fases do luto, de uma psicóloga chamada Elizabeth Kubler-Ross, que fala sobre isso, que a gente passa 5 fases para assimilar qualquer perda. E as fases são negação, então você está negando, não, isso não pode estar acontecendo, meu Deus, não é verdade, não é para mim. Raiva, você fica meio estupefado com tudo aquilo. Por que não tem o macarrão que eu quero aqui? É tão simples. O que eu estou fazendo nesse local? Por que eu fiz isso comigo? Minha vida era tão boa no Brasil. Por que eu fiz essa besteira? Barganha, você começa a negociar mentalmente. Nossa, então, olha, se eu conseguir me inserir aqui num grupo, encontrar um grupo de amigos, olha, eu vou ser melhor, eu vou ser uma pessoa mais genuína, mais gente boa, eu vou prezar mais pelas amizades, ou se eu conseguir um emprego, então você começa a fazer essa negociação, quase que essa promessa, né? Depressão, autoexplicativo, né? Aqueles dias que você está borocochô ali, que você está chororô. E por fim, a aceitação, que é quando você supera de fato, né? Então, isso tudo acontece com essas perdas que a gente tem, né? A gente passa por essas fases. Tem dia que você está pé da vida, tem dia que você está triste, tem dia que você está superando, tem dia que você está se questionando por que você está fazendo isso, tem dia que você está fazendo promessa. E a boa notícia de tudo isso, 2 boas notícias na verdade, é que, isso faz parte do processo, é normal, você não é nenhum ET por estar sentindo isso, é o que gera o aprendizado. E a segunda boa notícia é que passa, é passageiro. Então isso vai passar. E aí a gente vai para a segunda parte, né? Quanto tempo dura então isso, né? Se é tanta loucura, eu não quero mais, eu quero superar logo, né?
Aí a má notícia é que não tem uma resposta precisa, varia de cada um para cada um. Varia da personalidade de cada um, da adaptação, do poder de adaptação de cada um, até do momento de vida, né? A gente sabe que crianças se adaptam muito rápido a padrões novos, a escolas novas, a língua e tudo mais, e a gente vai ficando mais senil e a gente vai ficando um pouquinho mais apegado à rotina e aos trejeitos e as coisas, então acaba sendo mais difícil, mas mesmo assim tem pessoas com espírito mais aventureiro, menos aventureiro, né? Tem pessoas que realmente são muito apegadas à família, amigos, e tem pessoas que já são mais independentes, então isso vai facilitar ou dificultar para algumas pessoas. E aí uma história pessoal, de novo, rápida, né? Eu sempre me considerei uma pessoa muito independente, como eu já falei, mas eu percebi a solidão de fato o dia que eu precisei carregar uma TV de algumas polegadas do térreo até o sexto andar e eu não tinha ninguém para me ajudar. E aí eu me dei conta o que é realmente estar sozinho, né? Que eu mudei para cá sozinho e eu pensei, puxa, no Brasil, ainda que eu goste às vezes de sair a paisana, sair sozinho, eu sempre tenho um vizinho, sempre tem alguém, que pelo menos um colega que você pode contar. E aqui, quando eu precisei fazer isso, eu falei, nossa, mas eu não conheço ninguém, eu acabei de chegar. E o segundo momento que eu percebi isso foi quando eu me flagrei tirando foto de imóveis em uma loja de imóveis para mandar para família e amigos perguntar se eu comprava um sofá cinza ou verde, porque eu também não conhecia ninguém aqui para trocar uma ideia comigo. Então, essas fichas que vão caindo aos poucos, né? Então, mesmo quando a gente se considera um pouquinho mais impermeável a essas coisas, a gente também não é tão imune assim. Bom, então, primeira coisa, depende muito de você e depende muito também das condições de conforto da sua ida, né? O que você estava acostumado a ter no Brasil e qual é a sua nova condição, né? Então, depende muito da atividade que você vai desempenhar. Então, se você tem uma rotina estabelecida, se você já chega jogando, já chega com emprego e tudo mais, às vezes isso te consome tanto, né? No sentido de te manter a cabeça ocupada, que você acaba não sofrendo muito. Também depende se você vai sozinho ou vai com família. Às vezes você vai com família, um confia no outro, tem o outro ali para se apoiar, né? Também depende um pouco da questão financeira, né? Se você vai com um colchão financeiro maior ali para ter uma casa legal, para se estabelecer bem, eventualmente você não sente muito essa perda, né? De conforto, de padrão e tudo mais. E também depende muito do tempo, né? Você vai para ficar 6 meses, então às vezes você não tem nem tempo de ficar tão grilado com isso, né? De ficar sentindo tudo isso, porque você fala, daqui a pouco eu tô de volta. Agora você vai para ficar mais de ano, aí realmente você fala, nossa, eu só vou ver o pessoal daqui um ano ou mais, e aí já começa a bater um pouco mais, né? Cada experiência é única e cada um absorve isso de uma forma. Eu conheço gente que chegou e ficou na euforia da curtição por 3 meses, 6 meses, e aí depois bateu a realidade, né? O chá de realidade veio e a pessoa começou a sentir saudade e tudo mais. Com outras pessoas e comigo, inclusive, foi diferente. Eu passei 3 meses iniciais tentando me estabelecer aqui, correndo atrás de burocracia, foram 3 meses mais difíceis e depois disso eu comecei a me sentir em casa. Então, varia de cada qual, né? E a única coisa que eu sugiro, né, uma das coisas que eu sugiro, na verdade, é cuidado para não se antecipar e não se atropelar, não sair correndo logo no começo, né? Então dá tempo ao tempo, não desistir antes, porque o começo é sempre difícil mesmo, né? Então nos primeiros meses são os mais tortuosos, então perseverar nesse começo é importante. Conheço algumas pessoas que desistiram logo de cara e depois ficaram meio traumatizadas e nunca mais tentaram algo assim. Então é evitar, até porque os primeiros meses é quando você está se estabelecendo, cuidando de documento, montando a casa, acostumando com a rotina, é quando você ainda está superando o luto. Depois disso a coisa vai melhorar, né? Como eu falei, essa é a boa notícia. E por fim aqui, né, vamos deixar as dicas então, né, o que eu sugiro, né, como lidar com o nosso psicológico para atuar melhor com isso, as dicas para fazer essa adaptação de forma mais suave. Primeiro lugar, é o que eu sempre gosto de falar, é quase filosófico, mas é uma autoanálise, eu sempre brinco que eu conheço a ti mesmo, já falei disso no outro vídeo, que é para pensar se vale a pena morar no exterior ou não, e também depois de já estar no exterior, acho que vale muito a pena se conhecer, né? Então, quem sou eu? Eu sou aquela pessoa que gosta de estar sozinho, sou aquela pessoa que não demanda, sou muito família,
demando outras pessoas, quais são os meus objetivos, como que eu lido quando eu estou encurralado na solidão e tudo mais. Então, sempre se entender, buscar se conhecer de fato, não ser de certa forma arrogante, prepotente como eu fui, de achar que eu me conhecia e de achar que para mim ia ser tudo tranquilo, porque eu ia tirar de letra. Então, tomar um tempinho, né, e se analisar. O segundo ponto é definir os objetivos claramente. E lembrar desses objetivos em qualquer momento de dificuldade que você está pensando em desistir, falar, opa, pera, calma, eu estou aqui por um propósito. Eu vim aqui por um propósito. Foi um processo muito grande que eu fiz de sair do Brasil, de deixar tudo para trás, de começar uma mudança, porque eu tinha alguma coisa em mente. Aprender um idioma, juntar dinheiro para montar um negócio, para comprar uma casa, mesmo a experiência por si de passar um tempo no exterior e um tempo mínimo que aí é independente. Eu sempre falo que um ano tem 4 estações e você vai principalmente no hemisfério norte, você tem são 4 países em um. Você viver na Alemanha ou no norte dos Estados Unidos no verão e no inverno é totalmente diferente. Então, você pelo menos se permitir, já que você está ali, já que você se mobilizou, já que você deixou o emprego ou transferiu tudo, aproveita a jornada, né? Então, mas sempre pensar com isso nos objetivos. E tem até aquela brincadeira que a gente faz, aquela dica que a gente dá de escrever o que é os fatores, quais são os fatores de sucesso para você. E sempre quando você tiver em dúvida do que você está fazendo ali, tiver naquele momento de raiva, de euforia, revisita aquilo que você escreveu para você lembrar, então, o que te motivou a isso. Bastante relacionado com isso é você se planejar com expectativas realistas, né? Eu sempre falo que informação hoje, graças a Deus, está fácil a gente conseguir informação. Está disponível para todo mundo, online, inclusive depois acompanha, tem um vídeo que eu deixo sobre perspectiva de custos e perspectiva de ganhos nos Estados Unidos, justamente para facilitar que vocês planejem, porque eu passei por todo esse processo de planilhar tudo, saber se a oferta que eu tinha de vir para cá, se era boa, se ia pagar, se ia garantir uma condição de vida adequada ou não. Não dá para simplesmente converter de dólar para real, porque se você converte seu salário, todo o seu custo vai ser dolarizado também, então, e os padrões de custo são totalmente diferentes. Às vezes o que é barato no Brasil é caro aqui, às vezes o que é caro no Brasil é barato aqui. Então carro aqui não é uma coisa cara de se ter, mas entretenimento é uma coisa que pesa um pouquinho mais, por exemplo. Então, sempre ter esse planejamento, né? ter essa expectativa realista, não ficar sempre escutando ou acreditando, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde, ou também não ficar se deixando seduzir pelo que você vê nas mídias sociais, né? Porque eu conheço muita gente que tem uma vida aqui que me confessa que é uma vida não muito feliz, mas se você entra no Instagram, no Facebook dessa pessoa, é tudo lindo e maravilhoso, né? Porque, enfim, parte da racionalidade humana é sempre compartilhar vitórias e sucessos, e esconder um pouquinho as dores, né? Então evitar esse tipo de coisa, né? Eu vou ganhar milhões e porque me disseram que... Então, calma, o que você vai fazer? Tem ferramentas, você consegue ter uma estimativa de salário, uma estimativa de ganho, de quanto se paga, de quanto se custa. Então, você pode fazer tudo isso à distância, você pode entender um pouquinho da realidade à distância. Se você já está vendo esse vídeo, na verdade, você já está buscando conhecimento, o que já é válido. O outro ponto é... Cuidado com o retrovisor, né? Cuidado de não ficar sempre comparando e olhando para trás. É uma armadilha mental que a gente tem. Mas no Brasil era assim. Tá, mas a gente saiu do Brasil. A gente escolheu sair do Brasil. E se a gente escolheu sair do Brasil é porque a gente queria viver o diferente. Se fosse para ter vivido igual, a gente tinha ficado lá. Eu sempre falo, né, que é legal se envolver com a comunidade latina, a comunidade brasileira aqui. E a gente sempre tem uma comunidade brasileira dos países que a gente vai, os mais visitados, Alemanha, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Austrália. E é legal ter esse contato, eu brinco, praticar um pouco o português de vez em quando, escutar uma música nacional, comer um churrasco brasileiro, é sempre bom, mas cuidado também para não se fechar nisso e não deixar de aproveitar a cultura local, porque, afinal de contas, se fosse para ficar vivendo a cultura brasileira, de novo, era mais fácil ter ficado lá. Então é legal porque traz um conforto, mas cuidado com essas armadilhas, né, de não ficar sempre buscando viver o Brasil no exterior.
buscar novas referências, né? Como eu falei no começo, a gente perde as referências como vem para cá. Então, não necessariamente a gente quer resgatar as antigas, mas a gente pode buscar as novas referências, aprender a viver em outros condicionantes. Mas também uma dica que eu dou é que existem pessoas muito especiais, e eu posso falar por mim, que se fazem presentes na distância. Então, não é só porque você está longe que essa pessoa está distante psicologicamente. Então, é uma pessoa que está sempre pronta para entrar numa chamada de WhatsApp, de Skype, de qualquer coisa com você, de mandar uma mensagem, de trocar uma piada. Então, se beneficia disso também, tá? Não fica dependendo de achar o Brasil no exterior, mas também não precisa se isolar do Brasil e das pessoas que ficaram para trás, mas ainda estão presentes. O quinto ponto, seja tolerante, evita julgar excessivamente as coisas, porque quando a gente julga, a gente está trazendo o pré-conceito nosso sobre a realidade local. E se a gente está aqui é para aproveitar e entender a realidade local. A gente pode até não gostar, mas evitar ficar criticando muito, porque isso gera, né, uma retroalimentação negativa na cabeça da gente. A gente começa a ficar ranzinza e rabugento com as coisas. Olha aqui, olha o comportamento do povo, olha... Então, evitar e tentar entender, outra palavrinha da moda, né? Empatia, né? Entender, se colocar no lugar do outro, entender que é uma cultura diferente, que eles não estão aqui para se comportar como brasileiros, né? Sexto ponto, parece bobeira, mas eu uso muito isso, é sempre ver o copo meio cheio. Tinha uma professora minha que falava, o otimista ele vê que, o pessimista ele vê que até as flores têm espinhos e o otimista ele vê que até os espinhos têm flores. Eu acho que você sempre é uma troca, é o trade-off, né? Você deixa algumas coisas para ganhar outras. Então, aproveita o que tem de bom no exterior e deixa um pouquinho de lado, não fica ruminando o que tem de ruim. Sempre vai ter coisa que não é tão boa. Então, a gente sempre brinca aqui, você fala com os brasileiros e fala, olha, aqui nos Estados Unidos é bom, mas é ruim. No Brasil é ruim, mas é bom, no sentido que aqui você tem muito mais infraestrutura, mas a gente sente falta das relações pessoais, familiares e tudo mais. Mas tá bom, por exemplo, aqui eu moro na praia, então pela primeira vez na vida eu tive a chance de morar numa cidade de praia, do ladinho do mar, então eu nunca tive isso. Aqui eu consigo no final da tarde caminhar na orla, de manhã eu acordo cedinho e vejo o sol nascendo correndo na praia. Então, assim, eu perdi muita coisa que eu não tenho a mesma vida social ativa que eu tinha no Brasil e tudo mais. No Brasil eu saía de quarta a domingo, porque sempre tinha alguma coisa para encontrar o pessoal, para sair sozinho e fazia novas amizades. Aqui eu não tenho isso. Mas, por outro lado, aqui eu iniciei uma vida muito mais saudável, deixei um pouco de lado a vida noturna, ensandecida, e comecei uma vida muito mais saudável. Eu perdi 10 quilos quando cheguei aqui. De aproveitar mais o dia, de aproveitar mais a atividade ao ar livre. Então, é ver o lado positivo. Ponto número 7, seja curioso, seja explorador. Você está em outro lugar para conhecer, então aproveita, você está num lugar distante. Aproveita para conhecer os hábitos, as culturas, pessoas. Seja conversar com um estranho no bar. É uma pessoa, já é do outro lado do mundo, porque você já está lá. Então, evitar aquele comodismo de se fechar, de ficar muito preso. Mas, ao mesmo tempo, eu falo cuidado com o FOMO, né? O Fear of Missing Out, o termo em inglês que se disseminou aí, o medo de perder, de você, uma ansiedade extrema de você também não parar quieto. Às vezes a gente tem que escutar um pouquinho o corpo, né? É sempre o balanço, né? A diferença entre o veneno e o remédio às vezes está na dose, né? Então, você ficar muito acomodado é ruim, porque você deixa de aproveitar um pouco sua experiência no exterior, mas eventualmente você não escutar o seu corpo e sua vontade, às vezes você ir fazer uma viagem ou ir sair de casa só porque você sente que você tem que maximizar a sua experiência quando você simplesmente precisa deitar e assistir um filme na TV e dormir, também não é positivo, né? Então, balancear essas coisas. Aí, acho que é geral, né? Não só para experiência internacional, mas seja humilde, respeitoso, flexível. Mas aqui, principalmente, você está em outra cultura, né? Então, eu acho que rir, às vezes, das próprias atrapalhadas é a melhor forma de aceitar. Então, às vezes, substitui um pouquinho a raiva e o xingamento mental pela risada. Saiba que depois que isso passar, vai ser engraçado. Já comentei sobre isso, ponto 9. Não desista tão cedo, porque você ainda está na fase de superação do luto. Mas, por outro lado, também não seja teimoso.
Se você já está no exterior há alguns anos, já está estabelecido, já viveu, e se você não está feliz, se aquilo lá não te faz bem, eventualmente você não precisa persistir no erro, você não precisa provar nada para ninguém. Você já fez muitos, já foi corajoso demais. Não é todo mundo que tem essa coragem de se lançar para ir tentar uma vida fora. Se você acha que vai ser mais feliz voltando para o país, não tem vergonha nenhuma nisso. Volta. Então, também, de novo, é se escutar e se entender. E ponto número 10, eu acho que esse eu gosto bastante, é não culpar o Brasil por todos os problemas que você eventualmente tem na vida e não achar que ir para fora é a solução que vai curar todos os males. Por quê? Eu falo que tem assim do vira-lata, né? Que a gente no Brasil, a gente acha que no Brasil tudo é ruim da pior qualidade. Enquanto o Brasil, com todos os seus problemas, sim, que tem muitos problemas, mas é um dos maiores países do mundo, é um dos países com maior PIB, com maior produção industrial, tem inúmeras coisas boas. Muita gente, quando tem férias, vai para o Brasil, porque é um dos paraísos tropicais e do povo da felicidade e tudo mais. Então, sim, o Brasil tem problema com segurança, com educação, com desemprego, tem vários problemas sociais, mas eventualmente tem muita gente também que se deu bem no Brasil, né? Então, às vezes tem alguns problemas que estão com a gente, né? Algum problema de relacionamento, algum problema de produtividade, e simplesmente você ir para fora e você não está consertando isso, né? Então, às vezes, ir para fora acaba sendo uma fuga. Então, cuidado, porque às vezes você gera uma falsa expectativa. E a falsa expectativa é que no exterior não tem problema, né? E principalmente quando você vive no dia a dia no exterior, você vê uma série de problemas. Mesmo em países ditos de primeiro mundo, existe uma série de problemas. Então, é só cuidado, né, de não depositar todas as esperanças como se simplesmente mudar no exterior fosse transformar a sua vida. Para muita gente transforma, mas exige muitas outras coisas, né? Bom, então em geral, resumindo, né, busque essa experiência, né? Se você quer crescer, se você quer aprender, ver coisas novas, aproveita para tudo isso. E cuidado de não estar buscando só essa experiência porque o outro fez ou porque você acha que vai resolver tudo. E humildade, curiosidade, respeito, isso vai ser geral. E por fim, eu gosto de deixar aquela frase, né? O que eu criei um tempo atrás, conversando com um colega meu, que o perseverante é o teimoso que deu certo. Então, é muito fácil de julgar depois, né? Falar, o cara foi lá e deu tudo certo, é porque ele perseverou. Se ele tivesse ficado 10 anos e não tivesse dado certo, ele ia ser só um teimoso. Então, é se escutar. Eu já falei, né? Às vezes insistir demais pode ser problemático. E como dica final, eu deixo uma metodologia do filósofo, o Cortella. Ele fala que sempre quando ele tem que fazer uma decisão, colocar na balança, ele fala apesar de ou por causa de. Então, eu vou continuar no exterior, apesar de estar longe da família, dos amigos, de não gostar da comida, de me sentir solitário. Mas, por outro lado, por causa do aprendizado, que eu estou juntando dinheiro, que eu estou fazendo novas amizades e que eu tenho um propósito maior. Então, sempre colocar nessa questão, apesar de e por causa de, eu acho que ajuda um pouquinho a gente refletir nos prós e contras. Bom, é isso, pessoal. Não tem muito segredo. De novo, é uma coisa muito pessoal, mas eu espero que as dicas aí sejam úteis, que possam ajudar vocês. Deixe seus comentários, suas críticas, sugestões e até a próxima. Tchau!